Olá, tudo bem com você? Olha só, começando aqui mais uma edição do podcast A Escalada. Hoje eu vou te falar, no final do episódio, você vai se lembrar, se você já escutou uma palestra minha ou já escutou aqui no podcast uma das minhas histórias, você vai entender o que esse convidado tem a ver com a minha história lá da época lá que eu fui catar latinha e papelão na rua, tá? Hoje é um episódio realmente especial, que eu tô muito feliz de estar podendo gravar ele hoje, tá? Lembrando, então, que o nosso podcast ele tem o patrocínio da Gestalto. Meu amigo lojista, olha só, se você está vendendo carro com apenas 3 meses de garantia, você está vendendo carro no século passado. Chega com a gente aqui, ó. Gestalto, ela vai te ajudar a vender mais. Por quê? Porque você vai oferecer 1 ano de garantia. Melhor, porque você vai proteger a sua margem. E se der algum problema de pós-venda, deixa com a gente, que a gente cuida. Gestalto. Vamos lá, galera. Também eu quero falar para você da Pimpag, método de pagamento especializado em loja de carro e também em despachantes. Se você é despachante, se você é lojista, não tem a maquininha da Pimpag na sua loja, você está deixando dinheiro sobre a mesa. A Pimpag, ela faz parcelamento em até 21 vezes. E detalhe, paga no mesmo dia para você, tá? E ainda dá para colocar um retorninho financeiro na operação. Também quero falar para você da Power2Go. Meu amigo síndico, meu amigo lojista, meu amigo dono de academia que está assistindo aqui, se você no seu ponto tem um estacionamento, vamos aí colocar um carregador de carro elétrico da Power2Go e você vai rentabilizar a sua operação, você vai poder oferecer esse serviço gratuito ou cobrar por ele aí na sua operação. Carros elétricos, gente, é o futuro, tá bom? Se você não sabe ainda, é o mercado que mais cresce aí no Brasil, é o mercado de carros elétricos. Você colocando aí um carregador de carros elétricos na sua loja, você vai gerar fluxo de pessoas aí, porque eles vão chegar aí, espetar o carro e vai entrar na sua loja, ver os carros, ou vai na sua academia, enquanto ele malha, ele deixa o carro dele plugado lá. Fechou? E também o nosso patrocinador master aí, o Web Renave, o qual eu tenho o prazer de ser o embaixador Brasil. Meu amigo, você lojista, você precisa ter uma plataforma de Renave na sua loja. Se você não sabe disso, você está precisando de ajuda. Ou se você já sabe e está com dificuldade, me chama lá no direct, me chama no meu WhatsApp, aqui no link, na bio tem uns links aí, você pode me chamar que nós vamos te ajudar a enquadrar a sua loja, prepará-la para o Renave, tá bom? Tem dúvida? Web Renave ou Renave sem complicação. Vamos juntos transformar o jeito de vender carro no Brasil. E agora, chega de patrocinador, vamos falar desse meu amigo, que eu conheço ele desde quando a gente tinha 18 anos de idade, que a gente ia esperar as namoradas na porta da escola. Dr. Cimei, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite, cara. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. E realmente, hein, há quantos anos, não? Bastante tempo. Galera, o Dr. Cimei, ele teve uma participação muito emblemática na minha vida, que eu conto em todas as minhas palestras, mas só vou contar no final do podcast, que é que eu vou falar. Fica até o final se você quer saber, tá bom? Dr. Cimei, se apresenta para nós aí, quem é o Dr. Cimei, como é que ele chegou a ser quem ele é hoje? Bom, sou filho de Deus, né? Graças aos meus pais, já desde berço, já posso me considerar um filho de Deus, um cristão, casado com uma paraibana, já faz bastante tempo, e são 29 anos de casamento. Temos 2 filhos, o Breno, de 27 anos, casado, advogado, pai agora. Olha só. Mudou meu status, né? Agora eu sou avô também. E tenho a Ana Beatriz, de 18 anos. Então, de formação profissional, sou advogado, sou empresário. E, enfim. É isso aí, né? O Cimei, galera, a gente ia estudar, na verdade, eu estudava na escola que a Ana Maria, né, a esposa dele, estudava lá, e a gente, como eu sempre faltava aula, e eu ia sempre lá na porta da escola, lá, ele estava lá, e a gente se conhecia, né? Tinha o primo dele também, que também ia buscar a namorada lá, e muita coisa aconteceu. É um cara que eu tenho o privilégio, né? Hoje ele fala que tem um filho que é advogado e tem 27 anos, né? E eu conheço ele, mas quando ele ainda era um menino, né? Assim,
E diga-se de passagem, é bom citar aqui o Dr. Paixão, né? O seu pai, que foi um exemplo de cidadão, um exemplo de homem de Deus. E, né, eu acho que por onde você passa, você tem esse orgulho nesse meio. Com certeza. Meu pai... Bom, a minha história começa com a história do meu pai, eu costumo dizer isso, né? E a história dele realmente nos traz muitos ensinamentos de superação, né? Especialmente. Ele, aos 20 anos de idade, outubro de 66, aos 20 anos de idade, quem era ele? Ele era um piauiense, um nordestino, que veio do Piauí para São Paulo num caminhão pau de arara. Antigamente era assim que muitas famílias nordestinas vinham, né, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e eles vinham no chamado pau de arara. Pau de arara é aqueles caminhões com a carroceria aberta, né? Uhum. Então as pessoas vinham nas carrocerias porque não tinham dinheiro para pagar ônibus, por exemplo, né? Então aquele era o transporte mais comum para aquelas famílias do sertão. E assim vieram os meus avós com os filhos, né? Meu pai e os seus irmãos vieram num caminhão pau de arara e foram morar em São Paulo, num cortiço. Bom, chegando então em outubro de 66, quem era ele, né? Um rapaz de 20 anos, solteiro, sem filhos, semi-analfabeto. Ele tinha naquele momento apenas a 4ª série primária. E naquele mês que eu estou dizendo aqui, né, outubro de 66, determinado dia, ele foi fazer uma entrevista de emprego. E naquela ocasião ele era um falido, ele tinha tentado já um negócio próprio na lavoura e deu tudo errado. Enfim, a seca matou tudo que ele tinha na época, porque quando eles vieram para São Paulo, num determinado ano ele voltou para o Piauí para fazer uma plantação e tentar a vida no campo, né? Mas aí a seca matou tudo. Então ele volta para São Paulo, falido, desempregado, não é? A família, uma pobreza realmente muito grande, morava em quarto cozinha. Meu pai, o irmão, um dos irmãos dele dormiu em rede na cozinha, os outros no quarto com a mãe. Meu avô, o pai dele era analfabeto, um alcoólatra, vivia caído nas sarjetas, realmente alcoolizado. Muitas vezes ali todo sujo, vomitado, enfim. E depois ele abandona a família, volta embora. E então assim ficou a família do meu pai em São Paulo. E ali então aos 20 anos ele estava falido, desempregado, não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. Antes disso ele pelo menos engraxava sapato na rodoviária para trazer ali algum dinheirinho para comprar pão, enfim, para casa. E aí surgiu uma entrevista de emprego. E ele foi fazer essa entrevista de emprego. Fez a entrevista. Quando ele volta para o terminal rodoviário, para pegar o circular de volta, e aí ele percebe que não tinha o dinheiro todo da passagem de volta. Aí ele foi até o fiscal daquele terminal rodoviário, fez uma proposta para o fiscal, né? Disse, olha, eu vim fazer uma entrevista de emprego aqui para esse lado de São Paulo e não me dei conta que o dinheiro que eu tenho não dá para pagar o passe aqui, né? A passagem no circular de volta. O senhor me permite eu deixar o meu relógio aqui, aí o senhor deixa eu pegar o circular, amanhã eu volto, pago a passagem, aí o senhor me devolve o meu relógio. Bom, eu achei, né, Beni, uma proposta boa, muito boa, né? Vamos dizer, honesta. Sim. Tá certo? Ele estaria deixando um bem de um valor bem maior do que a passagem. Exato. Agora, veja só o contexto. Estamos falando da década de 60 e havia muita discriminação mesmo, né, em relação aos nordestinos. Nordestino em São Paulo era tratado como baiano, independente do estado que ele nascesse, né? Nasceu no Pernambuco, na Paraíba, no Piauí, no Maranhão, é baiano, tudo era baiano. Então assim eles eram tratados. Então já havia aquela discriminação. Aí já morava em cortiço, né? Semi-analfabeto. Então já vivia num estado, vamos dizer assim, se sentindo menos do que as demais pessoas, né? Aquela situação de pobreza já impõe a pessoa numa situação abaixo. Uma pessoa também que não tinha formação escolar também já se coloca abaixo. E ele vindo do Nordeste, do jeito que veio, né, naquela pobreza em pau de arara. Mas aí
Se tudo isso não bastasse, aquele fiscal pega ele pelo braço, entram, portanto, no circular. Já tinham pessoas lá sentadas esperando já o circular sair dali do terminal e fazer o percurso. E aí o fiscal olha para todos que estão sentados e fala em alta voz ali para todo mundo, assim, né? Segurando no braço do meu pai, dizendo assim, olha, vamos fazer uma vaquinha para o moço aqui, que não tem dinheiro para pagar a passagem, vamos fazer uma vaquinha aqui para ele. Mas falando assim num tom de deboche, Jocoso, sabe? né? Exatamente. E aí ele se sentiu muito humilhado mesmo, né? Tomou o assento dele. E aí ele veio naquele circular em direção à Vila Alpina, que é para onde ele estava indo. É um bairro de São Paulo, né? E ali ele tomou uma decisão. E a decisão dele naquele dia era tirar a própria vida. Caraca. E ele, chegando na Vila Alpina, ele ia passar na casa da irmã dele, a irmã mais velha, que naquele momento já era casada. E da casa dela, então ele iria pular do viaduto do chá. O viaduto do chá, na época, era muito comum as pessoas fazerem isso, infelizmente, né? Se a gente pesquisar no Google, né, a gente vai ver qual é a fama do viaduto do chá. Ele tem um título, e não vou falar aqui que não convém, mas, enfim, lá era o local que muitos tiravam a própria vida. E essa foi a decisão dele. Então ele não tinha perspectiva de vida, não tinha esperança, era um falido, um desempregado, uma pessoa que não tinha estudo, o pai abandonou a família, analfabeto, alcoólatra, enfim, aquele contexto terrível. Então ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. E ele estava realmente ali num estado depressivo, né? E atualmente, Benê, estamos em 2025 e há uma estatística, cerca de 11 milhões de brasileiros sofrendo de depressão ou de algum outro distúrbio psicoemocional correlato, né? Ou síndrome do pânico, enfim, são 11 milhões de brasileiros. E anualmente no Brasil nós temos 17 mil suicídios. 1.000 só de crianças de 10 a 19 anos de idade. São 3 por dia. É um índice muito alto. Muito alto. Isso não é trazido realmente na mídia, né? Há um protocolo, enfim, para que não se divulgue muito e não se noticie muito esse tipo de situação, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, da pandemia para cá, inclusive, isso aumentou muito. Mas, desde sempre, né, tem pessoas que sofrem realmente com essas questões psicossomáticas, né? Bom, então ele, no percurso, naquele dia, naquela tarde, ele toma aquela decisão. Pois bem, chegou na Vila Alpina, desembarcou, foi até a casa da irmã dele. E a irmã dele, sem saber de nada, né? Porque é uma decisão que ele tomou apenas interiormente. Mas ela olha para ele e vê ele com um semblante assim muito angustiado, né? Muito para baixo, realmente. E assim, né? Estamos hoje aqui falando num podcast que há muitos empreendedores que acompanham, né? Profissionais, vendedores, enfim, pessoas que estão aí na luta, né? Do dia a dia, no comércio, enfim. E muitas vezes se encontram também numa situação assim, fragilizada psicoemocionalmente, né? Muitos ali desanimados. E assim ele estava, realmente. E ela percebe, ela olha para o semblante dele e vê ele muito para baixo, muito angustiado. Ela fala, Manuel, eu estou vendo que você está muito triste, está muito para baixo. Ela falou, olha, pega aqui essa Bíblia, eu ganhei aqui uma vez essa Bíblia e lê aqui alguma coisa, de repente você fica mais em paz. E aí a gente vai ver a jornada dele, Benê, e basicamente a gente tem dois fatores responsáveis pelo sucesso que ele teve. A fé e a educação, a capacitação. Mas então ele pega aquela Bíblia pela primeira vez na vida dele, aos 20 anos de idade, abre aleatoriamente, que ele nunca viu uma na frente dele,
E hoje a gente pode até falar um pouco da fé aplicada aos negócios, né? Muito interessante isso. E quando ele abre numa passagem da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ou melhor, capítulo 11, versículo 28. E ali é uma fala de Cristo. E ali está escrito o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Aquelas palavras, Benê, saltaram aos olhos dele. E ele creu absolutamente naquelas palavras. E algo aconteceu extraordinariamente naquele momento. Primeiro que toda aquela angústia que estava dentro do coração dele saiu naquela hora, instantaneamente, saiu totalmente. Toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento de morte, aquela decisão de tirar a própria vida, tudo aquilo saiu na hora. E entrou uma alegria que ele nunca tinha experimentado na vida. Uma alegria indizível. E aí a irmã dele olha para a cara dele, para o semblante dele, vê já um outro semblante. E ela fica abismada e fala: Manuel, o que está acontecendo? E ele fala: olha, eu ia tirar a minha própria vida hoje, mas eu acabei de ler e Deus falou comigo aqui. Olha só. E eu creio absolutamente nisso. Aí ele falou: estou sentindo uma alegria que eu nunca senti na minha vida. E naquele dia ele fez, eu dou palestras, Benê, sobre networking, o networking todo-poderoso. Eu falo sobre o networking que nós podemos desenvolver com o nosso próprio network, que já temos, né? Nos nossos celulares nós temos vários contatos. É o nosso network, é a nossa rede de contatos. E o nosso networking é a gente ativar essa rede de network. Sim. Então, temos um networking 1.0, que é você mesmo ativando a sua rede de contatos. Aí você tem um networking 2.0, que eu digo que é você participar de eventos, não é? Comerciais, profissionais, de empreendedorismo. Então, ali você pode fazer seu networking 2.0, é você gerar visibilidade profissional, né? Para a sua marca, para o seu negócio. Aí tem o 3.0, que é o networking de grupos específicos de networking, né? Que se reúnem sistematicamente toda semana, desenvolvem relacionamento e tal. Aí tem o 4.0, que é o de clube de negócios, que também já fundei um clube de negócios no mercado. Então é bem interessante, é algo mais avançado, porque ali é para gerar, inclusive, comissionamentos por indicações e tal. E tem o networking 5.0, é o networking todo-poderoso. Esse é o networking quando nós fazemos com Deus. Esse é o melhor networker. Esse camarada, esse networker. Ele tem qualquer contato que você possa imaginar. Ele sabe dos contatos dos clientes que nós precisamos. Certa vez, depois que Cristo já tinha ressuscitado, ele foi crucificado, né? No terceiro dia ele foi ressuscitado. E depois disto, na terceira aparição dele, na praia, Pedro e alguns discípulos estavam lá, passaram a noite, a madrugada, pescando e, na verdade, não pescaram nada. E aí, então, Cristo, que já está lá na areia da praia, preparando lá também, né, um peixinho lá, pergunta para eles: e aí, tem algo de comer, né? Enfim, pescaram alguma coisa aí? Eles falaram: olha, não temos nada, passamos a madrugada aqui, não pescamos nada. Então ele dá uma orientação: olha, joga a rede para o lado direito. Aí eles jogaram e quase que não conseguiam, né, arrastar de tantos peixes que tinham. Eram mais de 150 peixes grandes que vieram naquela rede. Então, em um momento só, esse networker
esse Cristo, ele é capaz de nos dar até mesmo 154 clientes de uma vez só. Um insight. Num insight, numa direção, numa ideia, numa estratégia, num discernimento. Então, ele é o melhor networking que podemos fazer com ele. E naquele dia, outubro de 66, aos 20 anos de idade, meu pai fez esse networking todo poderoso. E naquele dia, então, ele creu, despertou a fé nele. E hoje em dia, muito se fala, da década de 90 para cá, muito se fala da inteligência emocional. E é verdade, é importante, precisamos ter inteligência emocional. Agora, mais do que inteligência emocional, que é saber limpar o coração, manter o coração tranquilo, suave, sem ficar com entulhos, né? Ou seja, precisamos aprender a perdoar, aprender, a amar as pessoas, amar os clientes, ter paciência com os clientes. Ter humanidade no exercício da profissão, ter humanidade nas relações comerciais. Então, a inteligência emocional é ter ali uma persistência, não é? Resiliência. Tudo isso faz parte da inteligência emocional e nós precisamos para desenvolver a nossa profissão, o nosso negócio, o nosso comércio. Agora, mais do que inteligência emocional, nós precisamos de inteligência mental. Porque as emoções são decorrentes dos pensamentos. Então, é a mente que nós devemos governar. Que pensamentos estamos desenvolvendo, estamos tendo, ou, na verdade, que pensamentos estamos permitindo ser gerados, porque muitas vezes não são pensamentos nossos, que nós estamos pensando, mas são pensamentos que estão vindo, sendo gerados em nós. Sim. Do nada, às vezes, um pensamento ridículo. E são gerados ali. Então, um nome, não sei se você já viu, pensamentos intrusos. Intrusos, exato, é isso aí. Que do nada você pensa uma besteira tão grande. Exato. E esse pensamento é que gera uma emoção. Positiva ou negativa, boa ou ruim. E a emoção gera uma vontade. Essa é a dinâmica da alma humana. A mente, a emoção e a vontade. Agora, acima da inteligência mental, existe a inteligência espiritual. Porque nós podemos ser governados, então, por essa inteligência espiritual. Percebe? Ela é algo transcendente. Sim. É algo sobrenatural, especial, é extraordinário e é real. Pois bem, então, naquele dia, ele tomou uma decisão. Ali, várias coisas aconteceram naquele momento. Ele, então, teve um encontro real com esse Deus, ele fez esse networking poderoso, né, especial. 5.0. 5.0. Ali também ele ativou a fé, ele então ativou essa inteligência espiritual que nós estamos falando aqui. Ele então creu naquelas palavras, isso é uma inteligência espiritual. E aí, Benê, olha só, um mês depois, a Kombi da Volkswagen bateu lá na casa da irmã dele, na Vila Alpina, porque ele tinha deixado já um currículo lá, chamando ele para trabalhar. Um mês depois, novembro de 1966, ele entra na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, para trabalhar. Começa lá como ajudante de pintura. Ele só tinha a 4ª série primária. Aí ele começa a fazer tudo que é cursinho que a Volks promovia. Todos os cursinhos ele ia fazendo lá. E aí vem o segundo pilar dele. O primeiro é a fé. O segundo pilar do sucesso dele que a gente vai ver é a capacitação. Por exemplo, vai vir aí a imersão escalada. Exato. Isso é capacitação. 7 e 8 de novembro. Junho. De junho, eu tô em novembro aqui, ó. Aí, 7 e 8 de junho. Tô mais ligado que você. Rapaz. Não sei de onde veio novembro, galera. 7 e 8 de junho, imersão escalada em Alphaville. Vai ser sensacional. Pois bem, veja só. Aos 26 anos de idade, meu pai conclui o ginásio na época. Isso por meio de fascículos que ele pegava no correio, estudava e depois fazia as provinhas e entregava no correio. Aí ele se formou
no ginásio, aos 26 anos de idade. Ginásio é o segundo grau. Era a quinta, oitava série. Quinta, antiga. oitava. É. Aos 26 formou na oitava série. Exatamente. Presta atenção, galera. Presta atenção. Aos 30 anos, ele completa 10 anos de Volkswagen. Ele recebeu, inclusive, um certificado, que eu tenho até hoje, certificado dele, de honra ao mérito, de uma homenagem da Volks a funcionários, a colaboradores que completavam 10 anos de empresa. E aos 30 anos ele completa o segundo grau. Pelo correio, a mesma coisa. Fascículos e tal. E enquanto isso ele foi crescendo lá dentro da Volks. Aí ele já não era mais um ajudante de pintura, ele passou a ser inspetor da qualidade. E aí, Benê, ele só pagou lá dentro da academia da Volks só o primeiro mês de curso. Todo o restante de todos os anos ele nunca mais pagou, porque ele era sempre o primeiro aluno da sala. De tão estudioso que ele era. Seu pai era muito inteligente ou ele era muito esforçado? Disciplinado. Disciplinado. O Joel J que fala isso, né? O talento... Não, o trabalho duro vence o talento. Exatamente. Era o caso dele. Seu pai trabalhava duro. Exatamente. Ele entrava cedinho na Volks, passava o dia trabalhando. No horário do almoço dele, eram os pranchetão lá de comida e a apostila do lado. Pegava o ônibus para ir embora ou para voltar, uma mão segurava aqui para ficar em pé no ônibus, na outra era a apostila dele. À noite, era estudando. Então, aí ele foi fazendo os cursinhos lá dentro. Foi fazendo os cursinhos, foi crescendo. Me permite só fazer um parênteses. Aí você, meu amigo que está assistindo aqui, fala para mim que você não tem tempo para você participar de um evento, para você ler um livro, para você tentar buscar conhecimento. Você não trabalha numa produção de uma Volkswagen, você não... Né, nessa época já era casado, não? Então, aí em 69, né, 3 anos depois daquele fato, ele estava participando de uma igrejinha lá em São Paulo, e aí aparece lá uma caipira do interior de São Paulo. Sua mãe vai brigar contigo. De Bocaina, uma cidadezinha pequena, perto de Jaú, calcanhar rachado. E era uma moça, uma jovem muito bonita, que era minha mãe, né? Como é o nome dela? A Lourdinha. A dona Lourdinha vai ficar brava. A minha mãe, igualmente ao meu pai, também vem de uma família de 9 irmãos, também de uma extrema pobreza, no caso do interior de São Paulo, não do interior do Nordeste. A minha mãe, Benê, pra você ter uma ideia, o primeiro chinelo que ela colocou no pé, ela tinha quase 11 anos de idade. Caraca. Quando ela ganhou aquele par de chinelo da irmã mais velha dela, minha mãe é a caçula. Passou pra ela. E presenteou minha mãe com aquele par de chinelo. Minha mãe tinha 10, quase 11 anos de idade. A minha avó fazia roupas para minha mãe de sacas de farinha do interior. Então pegava aquelas sacas de farinha e aí sim produzia as roupas para minha mãe vestir. E minha mãe, quando começou a frequentar a escola, aos 7 anos, então ela levava frutas para trocar com coleguinhas por pão. Então ela tinha fruta da roça, levava e trocava por pão, né? E enfim, era uma extrema pobreza realmente. E meu pai então conhece, os dois se conhecem, porque aí minha mãe depois, quando já jovenzinha, veio para São Paulo, capital, morar na casa dessa irmã dela mais velha, que já era casada. E aí então ela começou a participar daquela igrejinha que meu pai ia, os dois se conheceram lá. Estas boas novas que salvaram a vida do meu pai, essas boas novas chegaram para a família da minha mãe através de 2 cavaleiros. Meus avós, eles moravam na roça. Certo dia, 2 cavaleiros bateram lá. E a minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, naquele momento era desenganada dos médicos. Ela tinha um problema de coração e os médicos mandaram ela embora para casa para morrer em casa, que não tinha mais o que fazer. E aí 2 cavaleiros bateram lá e meus avós atenderam eles. Aí eles falaram: olha, a gente gostaria de vir aqui um dia fazer uma reunião aqui na casa de vocês. Aí meu avô falou: tudo bem, pode vir. Aí eles foram num outro dia lá. Aí eles fizeram lá uma reunião.
na casa dos meus avós e apresentaram as boas novas de Cristo. E meus avós creram. Uns 4 meses depois, minha avó falou: Benedito, eu acho que esse Jesus aí me curou, porque eu não sinto mais nada. E de fato, ela foi curada e ainda viveu mais não sei quantos anos depois daquilo. E ela que já estava desenganada para morrer em casa. Enfim. Uhum. Aí meus pais se conheceram em 69, minha irmã nasceu em 71 e eu nasci em 77 em São Bernardo, porque meu pai já trabalhava lá na Volks e morava lá, né? Então, meu pai agora, de falido e de suicida, vira um homem de família, né? Casado, sim, com os filhos. Muito bem. E aí então ele foi crescendo na Volks. Aos 30 anos ele termina o 2º grau dele. Quando chega em 1987, Benê, ele tinha 21 anos. 17 anos depois que ele terminou o 2º grau. Exatamente. Ele tinha Muito bem, olha só, tô pulando um pouquinho aqui, mas eu vou para a parte final da história. Sim, já. É bom. Né? Porque precisa que o podcast tem horário. Em 82... ele entra na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E aí em 1981, melhor dizendo, perdão. Em 85, final de 85, ele se forma. E em 1986, ele começa a fazer um estágio de direito no setor jurídico da Volkswagen. Naquele momento, ele já estava na engenharia da Volks, nessa trajetória que ele foi crescendo lá, fazendo os cursinhos, sim, e tal, aquela coisa toda. Depois ele passou até a ser professor também na academia da Volks, por destaque, né? E aí ele já estava na engenharia da Volks e também já formado em Direito. Ele se forma ao Direito, final de 85. Então, em 86, começo de 86, ele era alguém que tinha 40 anos de idade e aí sim formado em Direito. Em 87... Mas olha só, né? Com 26, ele era semi-analfabeto. Com 40, o cara era bacharel em Direito. Bacharel em Direito, exatamente. Em 87, Benê, eu tinha 10 anos de idade, meu pai 21 anos de Volkswagen. E aí, num determinado domingo, na igreja, ele entende que recebeu ali um chamado. E minha mãe também. Depois daquela reunião, eles foram conversar, eles falaram, bem, eu tenho algo para falar para você. O outro, eu também tenho. Aí eles foram conversar naquele domingo à noite. E a conversa era a mesma. Ambos tinham percebido que tinham recebido um chamado divino para irmos de mudança para o sertão do Piauí, lá de onde meu pai veio, para levar aquelas mesmas boas novas que um dia salvou ele, salvou toda a família dele, mudou a história da família toda, sim, dele. Eu só estou aqui hoje, literalmente, por conta daquela Bíblia. Na casa da sua tia. Por conta daquelas palavras que meu pai leu, daquelas palavras de Cristo. Senão, ele teria dado cabo à vida dele, não teria se casado com a minha mãe, e eu então não existiria. Não teria esse MEI, né? Não teria, né? Hoje eu sou avô, com 48 sim, anos de idade, né? Sou avô, segunda-feira que vem vai fazer um mês que eu sou avô. Nada disso teria acontecido. Mas veja só, em 87 então, chega naquele dia, ele recebe aquele chamado, minha mãe também, mas ele, para não ficar achando que poderia ser da emoção dele e tomar uma atitude equivocada, porque implicava em sair daquele contexto. Naquele contexto que vivíamos, era carro do ano, casa do ano, era tudo do ano. A história agora é outra. Diferente, né? Ele não era mais aquele falido, analfabeto, desempregado, bem-sucedido. Industriário. Ele fez uma lista, Benê, de 10 itens. Se aqueles 10 itens acontecessem, para ele seria uma confirmação divina, de fato que era então para tomarmos aquele rumo
de sair de São Bernardo, do Rude Ramos, onde morávamos, e ir para o sertão do Piauí. Muito bem. Um item não aconteceu dos 10. E esse item era a aposentadoria. Por quê? Porque ele pensou o seguinte: eu vou reduzir o meu padrão, é verdade, porque eu já ganho X mil aqui, eu vou me limitar a uma aposentadoria, porque tem um limite ali do INSS, né, um teto, mas pelo menos já é um salarinho para me defender lá e a gente se defende lá dessa forma. Mas não saiu. Mas a convicção dele e da minha mãe já era tanta, porque foi um ano de 87, o ano inteiro de 87, buscando divinamente a confirmação. E aí então meu pai e minha mãe, não, nós vamos. Você já está formado em direito, então, né, começa a advogar lá e vamos nos defender dessa forma, sem aposentadoria. E fomos, Benê. Comecinho de 88, os gerentes da Volkswagen chamavam meu pai de louco. Você é louco, você vai abandonar uma Volkswagen, uma engenharia da Volkswagen, que é coisa de elite. Sim. Lá pro sertão do Piauí, que lugar é esse? Fim de mundo, que não sei o quê, aquela coisa toda. E preste a aposentar. Pois é. Mas aí ele então pediu baixa da Volks e fomos. Na época meu pai tinha um Escort XR3. Não é? Estamos aqui no meio de automotivo. Então é legal fazer essa menção. 88 era lançamento. Era lançamento, Ford. cara. Era sensação. Era top. Sim. Era o XR3, era o carro. Exatamente. Né? E fomos para lá. Nós vendemos o sobrado que morávamos em São Bernardo e uma prima dele comprou uma casa lá pra gente. Ele mandou o dinheiro, ela comprou e fomos. Benê, fomos para lá. Meu pai começou a advogar. Piauí e o Maranhão são os dois estados mais pobres da Federação Brasileira. Eles disputam. Tem ano que um é mais pobre do que o outro. E nós não passamos fome lá. Mas muitos dos honorários que meu pai recebia era abóbora, era girimum, cabrito, porco, galinha. Porque é o que as pessoas tinham para pagar o honorário. E todo final de semana nós íamos para as fazendas para levar as boas novas de Cristo. Ia ser os cavaleiros. Como foi o lado da sua... Exatamente. Meu pai comprou uma Rural aqui em São Paulo. Não sei se você conhece a Rural. Sim. Nós fomos daqui para lá na Rural. Cara, Imagina. dá um outro podcast essa parada. E aí, começamos a levar as boas novas nas fazendas. As pessoas foram crendo, recebendo o evangelho, foram recebendo Deus, recebendo Cristo. Um povoado que agora é uma cidade. Não tinha uma pessoa ali que professava essa fé e tal. E agora, enfim, pessoas lá foram, né, sendo batizadas. E aí, com 2 anos que estávamos lá fazendo esse trabalho e mudando a história de muitas pessoas e também fazendo muita ação social, antes da Rural, meu pai tinha uma D20 cabine dupla, então a gente também enchia a cabine de doações e levava para lá. Apareceu um concurso para juiz de direito no estado. Minha mãe falou, bem, você é tão inteligente, né? Sempre autodidata, sempre estudou sozinho em casa, por que você não presta esse concurso? Aí meu pai foi ver o edital, porque é concurso, foi ver o edital, foi ver os requisitos, se ele preenchia os requisitos, até porque ele já tinha 42 anos. E um dos requisitos para prestar o concurso era não ser aposentado. Olha só, cara. Benê, Deus não fica devendo nada para ninguém. Sim. Vale a pena desenvolver a inteligência espiritual. Vale a pena crer. Nós não ficamos nem mais feios nem mais pobres quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos em Cristo. É de graça. Sim. Fazer networking com Ele é a melhor coisa do mundo. É o melhor network. É o melhor network do mundo. Ele Não sabe, é tão onde estão, confortável às ele vezes. sabe onde estão os 154 peixes que precisamos. Sim. São 154 carros que você está precisando vender. Ele sabe onde estão. E aí meu pai presta o concurso para juiz. E qual foi o resultado? Virou Doutor Paixão.
Aí ele passou no concurso. Agora ele é um juiz. Ele é um juiz federal, não? Não, um juiz estadual, um juiz do estado. E aí ele começa a percorrer as comarcas do estado. E aí, com 2 anos de juiz, ele foi promovido para a capital, para Teresina, por conta da performance que ele tinha, que era muito acima da média, muito acima da média. Então, os desembargadores falaram, não, nós temos que trazer esse cara para a capital, porque a performance dele é muito acima da média. E um juiz, para chegar na capital, é depois de 20 anos de magistratura, percorrendo comarcas pequenas, médias, grandes, até chegar lá. Ou por mérito, que foi o caso dele. Muito rapidamente ele chegou à capital, até que ele se aposentou como juiz. Agora, qual foi a trajetória dele? Trajetória de fé, de buscar Deus, depender de Deus, crer em Deus, entender que precisa de Deus, entender que Deus pode fazer, que Deus pode nos abençoar, que Deus pode nos prosperar. E o segundo pilar dele, a capacitação. Então ele foi fazendo todos os cursinhos dentro da Vox. Ele entrou como um ajudante, saiu de lá na engenharia. Depois, quando ele fez o direito, ele continuou fazendo os cursinhos da OAB. Tem vários certificados dele, de direito de família, direito imobiliário, direito não sei o quê. Aí ele presta o concurso para juiz. Como juiz, Benê, ele começa também ainda a fazer outras capacitações organizadas pela Associação dos Magistrados do Estado do Piauí, a MAP. Ele já era um juiz, já um homem estudado. Continuou fazendo cursos, capacitação. Caramba. Então não é à toa daqui para cá, essa trajetória dele. É um processo. É um né? processo. E eu conheci o Dr. Paixão, tive o privilégio, né, de vê-lo pregar, de conviver com ele, não muito, mas eu acho que eu conversei com o seu pai acho que umas 2 ou 3 vezes, mas assim, foram muito positivas todos os encontros que eu tive com ele. Muito bom você contar essa parte da história, né? Então, às vezes, porque tem empresário que está assistindo a gente aqui hoje que talvez o negócio dele ele é um falido semi-analfabeto. E, né, fazendo uma metáfora aqui, ele pode chegar a ser um juiz. Pode, né? claro. Então assim, é determinação, é o network 5.0, exatamente, né? E muita fé e preparação também. Cimei, vamos lá. E você chega, né, com todo esse background aí do Dr. Paixão, com quantos anos o Cimei começou a empreender? Fala assim, cara, eu vou ser um empresário, eu não vou trabalhar na Vox, eu não vou trabalhar na GM, que são as 2 fábricas que tem aqui na região. Ele falou assim, eu vou empreender, eu vou ser empresário, eu vou fazer as... Porque o Cimei, galera, se der tempo, ele vai contar todas as aventuras dele como empresário aqui. Benê, quando eu tinha 15 anos, para 16, eu estava morando em Teresina com meus pais, meu pai era o juiz de direito. Sim. Só que lá eu fiz o primeiro ano do 2º grau do ensino médio, eu fiz no Colégio Objetivo lá em Teresina. Só que eu olhava para frente e eu pensava o seguinte, bom, eu preciso voltar para o estado de São Paulo por uma questão minha de futuro profissional. Porque, de fato, lá eu não teria maiores alternativas, oportunidades. Então eu vim embora. E minha mãe ajeitou uma edícula, minha irmã morava era uma casa dos meus pais, em Caçapava. A minha irmã morava na casa principal e minha mãe ajeitou a edícula para eu morar. Sua irmã já era casada? Minha irmã já era casada. Tá. E meus pais ajeitaram a edícula para eu morar lá, nessa edícula, independentemente. Minha mãe me ensinou a cozinhar, então eu mesmo fazia o almoço para mim, né? Ela me ensinou a fazer o arroz com cenourinha, feijão, carne, macarrão, enfim, bolo. Ela me ensinou. Então, eu morava lá independentemente, na edícula. Foi quando a gente se conheceu, quando a gente começou a frequentar... Eu comecei a frequentar a escola, né, por conta da minha namorada, onde você também estudava. E eu morava ali sozinho, naquela edícula. E eu vim para fazer o 2º e o 3º ano do colegial aqui, o ensino médio atualmente, né, já para me preparar para a minha carreira profissional. E aí... Aos 16 anos, então, o que aconteceu? Meu pai foi transferido de uma comarca para outra, lá no estado do Piauí. Quando um juiz é transferido, ele ganha um salário a mais, que é para custear mudanças, instalações, etc. Então ele telefonou para mim e falou, olha, filho,
ganhei aqui uma verba a mais, então eu estou te presenteando um computador. Você procura uma loja aí em Caçapava, São José dos Campos, compra um computador para você. Na época, Benê, estamos falando de 1995, exatamente 95? Era um 386. Era um 386, exatamente. A internet, a informática, não era nem internet, era a informática, estava começando, Sim, né? nem tinha internet, muito Não pouco. tinha internet, era aquela discada, mas né? pouco acesso. Pouco Poucas acesso. pessoas tinham acesso. E poucas pessoas tinham computador na Verdade, época, poucas sabiam também mexer. As empresas começando a exigir conhecimentos básicos Sim. das pessoas, as pessoas começando a fazer cursinhos de Windows, Word, aquela coisa. Não, acho que nessa época não tinha Windows ainda, era MS-DOS. Era MS-DOS, 6.2. E aí, aos 17 anos, meu pai me emancipou porque eu abri a minha empresa, né? Abri primeiramente um negócio de fazer digitação para as pessoas. Na época fazia currículos e trabalhos de escola, de faculdade, eu digitava. Era ali no centro. Ali Na de Bambi Papelaria, que tinha na época na Praça da Bandeira. Sim. A minha esposa trabalhava lá e muita gente ia na papelaria. Olha, vocês fazem currículo, né? Na época o currículo por digitação, Sim. né? E aí a minha esposa, né, tem meu namorado e tal. Então ela captava lá os clientes para isso, né? Porque a papelaria não fazia Sim. isso. E eu, então, fazia os trabalhos na minha casa, na minha cozinha. Porque na minha edícula eu tinha quarto, cozinha e banheiro. E o computador era na cozinha. E então eu fazia lá os trabalhos de digitação. Cobrava por lauda, que falava, né? Por página impressa. E comecei fazendo isso. E aí começou a crescer esse meu trabalho, né? Comecei a ter muitos clientes. Eu aluguei um escritório no Calçadão. Era um predinho chamado A Mascote, que tinha lá, tinha uma loja lá. E Isso. Eu ficava ainda tem esse prédio lá, né? Só não chama mais A Mascote. Eu ficava no segundo andar lá, uma salinha lá. Aí eu comprei o segundo computador já com o meu dinheiro, só de fazer no serviço de digitação. Aí eu contratei um primo meu para ser colaborador comigo, para dar conta juntamente comigo dos trabalhos. Era o Efraim? Não, era o Ezequiel. Ah, tá. Isso eu não conhecia. E aí, cara, eu comecei a dar aula particular, porque as pessoas estavam querendo aprender a informática, né? E eu comecei a dar aula particular. Aí eu formatei toda a apostila de Windows, de Word, Excel, enfim, formatei as apostilas, formatei um curso e comecei a dar aula particular. Comecei a ter alunos e alunos. Falei, pronto, agora... Aí eu fiz uma campanha de matrículas. Aí estourou, deu 120 matrículas num mês. Aí naquela sala não podia ficar, 2 computadores não daria conta. Sim. Tive que alugar uma casa, na época na rua onde tinha o Benício Cabeleireiro, atrás do Estadinho. Sim. E comprei 5 computadores, já tudo com meu dinheiro. Tudo né? no peito. No peito, com 17 anos. Meu pai me emancipou, porque eu precisava abrir o CNPJ, Sim. né? E então comecei a empreender ali. E aí... A escola explodiu. Na época tinham 6 escolas quando eu abri a minha, 3 faliram. Logo que a minha teve um crescimento maior, eu fui depois para frente da Droga 15 ali na avenida. Isso, que era ali, bem né? grande, vermelha. Cara, se eu viajei no tempo agora, porque ali, eu não lembro, ali acho que era o Moraus ali, né? Isso. Tinha o Moraus, aí tem aquela parte de baixo, assim. Mas eu lembro assim, né, o insight que tira dessa... Era, porque na cidade todo mundo falava... cara, esse cara tá estourando, tá ficando rico, é um moleque, tá ficando mesmo. rico e não sei o que e tal. Aí eu cresci, cara. Aí eu fui para 900 alunos em Caçapava. 900 alunos. Em um ano. Aí eu abri a filial em Taubaté. Primeira semana de matrículas aqui em Taubaté, foram 850 matrículas em uma semana. Em 96... eu abri a segunda filial, a terceira escola, abri em Pindamonhangaba. 750 matrículas em uma semana. Você estava com 3 mil alunos praticamente. Eu estava com 2.500 alunos na rede, 51 funcionários e 150 computadores. E eu estava com 18 anos de idade. Ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro. E aí, cara, foi um crescimento meteórico. E aí eu comecei a desenvolver um negócio paralelo às escolas. E esse negócio que eu comecei a desenvolver, que era um projeto, isso era uma startup, só que na época não se falava de startup, Sim. não existia isso. E eu nem sabia disso. Você fez exatamente a mesma coisa que o Flávio Augusto fez, que o sonho dele era idiomas.
Exato. Né? E ele chegou nesse time e ele foi abrindo novas e novas e novas. Pois né? é. Aí comecei a desenvolver um negócio paralelo às escolas. Comecei a desenvolver em Caçapava, eu comecei a ter muita adesão fácil. Aí falei, caramba, então eu vou montar uma rede, eu vou fazer em 10 cidades essa parada que eu tô fazendo aqui, que era um clube de benefícios, de descontos, um cartão de descontos. Cartão de desconto. Isso não existia na época, era uma inovação também. Aí comecei a credenciar lojas, lojistas que dariam descontos especiais para quem tivesse o meu cartão. Não era um cartão de crédito, mas era um cartão de descontos, de benefícios. Aí comecei a fazer isso em Caçapava, falei, cara, aí fiz uma rede, contratei representantes, um para cada cidade, vim para Taubaté, Pinda, Guará, Aparecida, Lorena, Cruzeiro, fui para Santa Isabel. É um cartão marrom, assim. Exatamente, Benê. E aí, nisto... Como é o nome do cartão? Era Official Card. Official Card. Nisto, eu vendi as escolas para um parente. Vendi as escolas para ele porque eu queria desenvolver esse outro negócio. E aí, esse outro negócio, eu errei em matéria de gestão, planejamento. E pesquisando os sites especializados de empreendedorismo, as 4 principais razões que levam um negócio a quebrar é falta de planejamento, falta de gestão, marketing ineficiente e vendas insuficientes. São os 4 fatores que mais levam empreendedores a quebrar um negócio. E falando em quebrar... Fala de novo pro meu lojista, pega a caneta aí, lápis, pra você entender o que pode levar a sua loja a quebrar. Os sites especializados de empreendedorismo apontam esses 4. Tá. Eu acrescento mais 2. Mas os 4 são falta de planejamento, falta de gestão, marketing ineficiente e vendas insuficientes. São os 4 fatores que os sites especializados em empreendedorismo apontam como os 4 principais fatores que levam o negócio a quebrar. E no ano passado tivemos 2.100.000 negócios quebrados no Brasil. O Brasil é uma máquina de quebrar 4 negócios por minuto. Caraca! Agora, eu acrescento 2 aqui. O 5º é o estado psicoemocional abalado do empreendedor. Isso é fator que leva a quebrar, Sim, porque ele perde performance, ele perde rendimento, resultados. E a falta de combate espiritual. Esse é o 6º item que eu coloco. Bom, voltando lá na minha história, comecei esse outro negócio. Esse outro negócio eu tinha 19 anos, eu não tinha experiência nem de vida, muito menos de empresa. Eu não tinha capacitação, Benê. Eu não tinha formação em gestão, marketing, nada. Eu tinha o feeling do empreendedorismo. Eu sou um empreendedor nato. Sim. Isso está dentro de mim. Mas, me permite só fazer um parênteses aqui. Quando você estava com a escola, certo? A escola era um negócio muito lucrativo. Sim. Por que vender? Porque e a experiência ali foi... A experiência foi o seguinte, cara. Naquele momento, das 3 escolas, eu estava com um sócio. Eu sozinho montei as 2 primeiras, Caçapava e Taubaté. Quando foi para montar a terceira em Pinda, então veio um sócio, que era um parente que eu tinha na época. Ele queria abrir uma empresa, uma escola de informática, lá no ABC. Eu falei, ao invés de você abrir no ABC, vem abrir aqui em Pinda comigo, você fica sócio comigo. Aí você põe a grana na empresa. Aí ele entrou de sócio. Só que aí, cara, não com ele, mas com uma outra pessoa junto dele, que estava na sociedade, eu fiquei muito aborrecido. Entendi. Muito contrariado com aquela pessoa na gestão. Porque até então eu fazia gestão, eu tinha um controle e eu prestava contas diariamente do caixa, do faturamento para o meu sócio. Só que ele tinha uma outra pessoa junto com ele. E essa pessoa, num determinado momento, quis assumir. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Só que ela assumiu e abraçou o negócio e não compartilhava. Eu fiquei sem saber no dia a dia como que estava parado o faturamento. Porque é no dia a dia. Sim. Quem empreende sabe que é no dia a dia. Tem dia que você tá fluxo rindo, de caixa, tem dia que você tá pobre. Exatamente. Pagando boleto aqui, ali, aquela coisa, entra aqui, paga lá e vamos que vamos. Aí eu fui ficando contrariado com aquilo ali e eu desenvolvendo o segundo negócio paralelamente e sendo muito promissor. E eu tendo uma adesão muito rápida. Então, o que eu pensei? Eu vendo a minha parte que eu tenho nessas escolas
e invisto tudo aqui nessa startup, que não se chamava startup, né? Mas invisto nesse outro negócio e aqui eu sou dono sozinho de novo. Sim. E foi o que eu fiz. Só que aí esse outro negócio, eu já estava com tudo pronto, Benê. Eu tinha 500 lojas credenciadas comigo. Eu estava com os guias prontos, que eram impressos, né? Porque não se tinha internet, não existia WhatsApp, redes sociais, site. Não existia eu site. Lembro todo o material, você me convidou. Todo o material pronto, os cartões prontos, os adesivos do tipo Visa, Mastercard, que ficava nas vitrines das lojas, né? Para o consumidor saber onde que aceitava Visa e Mastercard, né? Eu tinha um adesivo daquele já fixado nas lojas de Santa Isabel até Cruzeiro, todo esse eixo aqui da Dutra. Sim. Tudo pronto. A próxima etapa do negócio era a etapa que eu ia começar a monetizar, que era a comercialização dos cartões para os consumidores. Os consumidores é que pagariam uma anuidade pelo cartão para ter acesso ao cartão. Aí você ganha dinheiro. E aí eu ganhar dinheiro. Para o consumidor ia ser um negocião, porque ele ia pagar um valor pequeno para ter vários descontos em tudo que ele comprasse. É igual aqueles os cupons de desconto que você compra no iFood, por exemplo. Uhum. Você paga 10 e vem R$50 de desconto. Cara, eu criei tudo isso, Beni, na época, sem existir tecnologia, sem existir aplicativo, smartphone, nada disso. Sim. Só que aí, cara, faltou o que para mim? Faltou planejamento. E aí, chegou no momento que o meu dinheiro acabou. O dinheiro que eu tinha, eu fui tudo ali no bootstrapping, que fala, né, que é o capital próprio. Sim. Eu fui bancando, eu fui investindo em tudo, sozinho. Só que aí o capital acabou. E aí, eu ia entrar na próxima fase, era a próxima fase de monetizar, de vendas, mas eu já não tinha mais dinheiro para bancar minha estrutura, bancar a equipe. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que abortar o projeto e eu nem sabia, na época não existia investidor anjo, Sim. sabe? Não, vamos trazer aqui um investidor, uma aceleradora de startup, não existia nada dessas coisas. O que restou a mim? Um garoto de 19 anos que já estava casado. E a esposa depois engravidou do nosso primeiro filho. Cara, eu falei, eu vou ter que abortar o projeto. Porque se eu continuar, o meu buraco vai ser pior ainda, que eu vou me afundar mais ainda. Aí eu abortei o projeto. Naquele momento, eu fiquei com 50 credores. E menos R$200 mil em 1997. 97 menos 200 mil, você acha que hoje seria o quê? 1 milhão? Para mais. Para mais, Para né? mais. Estamos falando aí de 27, 28 anos. Uns 2 milhões. Aí, Benê, eu fiquei muito traumatizado. Eu não podia ouvir uma campainha, não podia ouvir telefone tocar. Disparava já meu coração. Eu sempre fui muito correto, muito honesto. E ali eu estava, então, em 1997, 19 anos, fiz 20 anos, na verdade, em fevereiro eu fiz 20 anos, eu abortei tudo em janeiro, em fevereiro eu fiz 20 anos. Eu casei em dezembro de 95. E aí, então, a esposa grávida, eu recém-casado, e agora ali eu era um falido. Com 50 credores, menos 200 mil. Eu morava numa casa com piscina, 2 suítes, carro importado, celular Motorola na época, né? E fui morar dentro de um quarto na casa dos meus pais. Era em Caçapava que você morava? Em Caçapava. Não, essa casa com piscina Caçapava. Já Já era em Caçapava. Era de um dentista lá. Tá. Eu alugava ela. Na época, eu pagava R$850 de aluguel. Cara, essa situação é das maiores gratidões que eu tenho a Deus. Foi Ele ter permitido eu passar por essa experiência de quebrar, de falir. Porque ali eu vi quem era Deus e quem era eu. Sim. Ali eu pude ver o quão distante eu estava de Deus. Ainda que eu era uma pessoa que tinha crescido já no Evangelho, com essa história toda dos meus pais, alguém que frequentava a igreja, todo certinho, bonitinho, corretinho, casadinho, mas eu era apenas um frequentador de igreja, pude perceber. Eu não tinha tido ainda uma experiência verdadeira, pessoal, com o Senhor, própria, direta, íntima. Era apenas um frequentador.
Percebe? Nessa época você não tinha tido a colheita ainda? Não. Não? Não. Não, foi depois, Foi então. depois. Ah, tá. E aí, esse meio, beleza, conheceu Deus, você teve... Foi aí que você realmente teve uma experiência com Deus? Foi. Foi aí que eu tive a minha experiência pessoal, realmente, vamos dizer, rica com o Senhor, foi aí. Aos 20 anos, quando eu quebrei. A partir daí, Benê, eu comecei a buscar muito a Deus, comecei a buscar muito a palavra. E aí, na palavra, eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. Aí, determinado dia, lendo Provérbios, capítulo 21, versículo 31, lá está escrito assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ali eu aprendi duas grandes verdades. A primeira grande verdade é que as vitórias, elas vêm de Deus. Nós não somos, sabe, tão bons assim como achamos. Eu, na época, eu me bastava. Eu não era arrogante com as pessoas, eu nunca fui, mas eu me bastava. Porque tudo que eu fazia dava certo. Eu já era alguém muito bem sucedido nas escolas, sendo menor de idade. Depois do segundo negócio, até onde eu fui com ele, foi bem sucedido, porque eu consegui conquistar 500 empreendedores, 500 lojistas para o meu projeto. Sim. Eles acreditaram em mim, eu era um garoto. Então, eu era muito bem sucedido. Só que me faltava capacitação. Então, ali eu comecei a desenvolver o meu primeiro pilar da fé e agora eu comecei a desenvolver o segundo pilar, capacitação. E a capacitação a minha começou na palavra, depois foi academicamente. Você não, quando você terminou o colegial, você não foi fazer faculdade? De direito? Não. Porque eu era um adolescente, primeiro, um adolescente bem-sucedido. Prodígio, né? Prodígio. Então, assim, meu pai falava muito, filho, vai fazer o direito. Aí o adolescente, né, sabidão, cheio de si, né, faça aconteça, tudo que eu faço dá certo, eu sou o cara. Eu não vou fazer direito nada. Fui fazer o quê? Fui fazer informática, até porque eu já era empreendedor no ramo da informática. Sim. E o adolescente, tem muito adolescente que ele tem aquela birra idiota, né? O pai fala, vai pela direita, filho. Aí ele vai, por birra, para a esquerda. Eu fui assim, um adolescente assim no começo. Graças a Deus, eu tive tempo de me arrepender disto, né? E começar a seguir o meu pai, que era uma outra pessoa extraordinária, de uma carreira muito bem sucedida. Mas aí na Bíblia ainda... Aí eu falei, caramba, eu tenho que aprender, isso é preparo. Aqui está ensinando que é preparo. Prepara o cavalo para o dia da batalha, ou seja, prepara a tua equipe, prepara a tua estrutura, prepara os teus recursos, as tuas ferramentas, os teus instrumentos, se prepara para o dia da batalha. Aí a vitória vem de Deus. Deus é um Deus de princípio, Ele não abençoa vagabundo, preguiçoso, relapso, displicente, que faz nas coxas, de qualquer jeito, é enganando, é passando a perna. Deus não abençoa essas coisas. A pessoa pode ter até um pouco, sabe, de êxito, até um tempo, até um tanto, mas depois não vai, não adianta. Aí eu aprendi, eu falei, eu tenho que me preparar. Depois, avançando um pouco ali no estudo, fui ler Provérbios 22, versículo 29. Lá está escrito assim, ó, vês um homem perito em sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Ali eu aprendi o seguinte, caramba, eu tenho que ser um perito, um expert, um especialista, um aperfeiçoado, um capacitado no meu ofício. Por quê? Porque aí sim, perante reis, serei colocado, não perante a plebe. O mercado, Benê, quer contratar quem? Quer comprar de quem? Do perito, do especialista, do capacitado. O mercado quer contratar um colaborador que é especialista. Um cliente quer contratar um profissional que seja especialista, que seja perito, capacitado. Então, eu aprendi ali que eu precisava estudar. Aí eu fui fazer também gestão empresarial. Porque eu tinha quebrado por falta de conhecimento sobre planejamento, sobre gestão. Aí eu fui estudar, fui fazer pós em gestão. Quando eu fui fazer pós em gestão empresarial, eu já era formado em direito. Porque aí depois que eu quebrei aquela coisa toda, aí eu fui fazer a faculdade de Direito que meu pai tanto queria. Me formei em Direito, né? Aí eu comecei a minha carreira jurídica, mas sempre sendo empreendedor.
Sempre empreendendo. Aí eu comecei a empreender na advocacia. E aí você virou, assim, lá na nossa cidade, né? Hoje você não está mais lá, mas você abriu um escritório totalmente diferente lá, né? Inovador, né? E foi foi disruptivo, para usar uma palavra do momento aí. E não sei se tu lembra, na época que você abriu o escritório, logo um pouquinho depois, a gente montou uma sociedade. Lembro. Era eu, você, o Claudinei e o Cláudio, verdade. né? E que também não deu certo, veio uma crise. Foi em 2008, veio uma crise, né, muito grande, que o Lula chamou de marolinha, que a gente tinha ganho para fazer um serviço para uma montadora, e a gente alugou um galpão e vamos ficar rico e tal, e aí veio a crise. Foi isso mesmo. E a crise, né, cada um teve que tirar, eu lembro até hoje, cada um teve que dar um cheque de R$1.300, vamos lá, tá aqui, vamos entregar o galpão e... Benê, quando eu comecei a advocacia em Caçapava, que eu passei na UAB, demorei um tempo, aí tirei minha UAB, vou começar a minha advocacia. Fui começar em 2009, comecinho de 2009 que eu fui começar o escritório em Caçapava. Na época já tinham 300 inscritos na UAB em Caçapava. O que eu pensei? Se eu começar minha carreira advocatícia, naquele momento meu pai já tinha falecido, se eu começar a minha carreira advocatícia sendo igual a prática que já existe, eu serei apenas mais um no mercado, vou ficar pelo caminho. Então, eu tenho que começar, eu tenho que chegar chegando, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer o extraordinário, eu tenho que chamar a atenção positivamente, fazer algo que os outros ainda não fazem. Isso se aplica em qualquer contexto. Sim. E aí, Benê, eu fiquei 2 meses com o escritório fechado, pagando aluguel, na época, em Caçapava. Por quê? Eu contratei um cara de São Paulo para fazer para mim a minha logomarca. Aí ele fez a logomarca e aí ele fez os materiais de identificação. Tudo padronizado. Não tinha um escritório, naquela época, Benê, que tinha os materiais padronizados com logomarca. E aí o cartão padronizado, papel timbrado, envelope grande, envelope pequeno, um folder de apresentação, a pasta, tudo padronizado com aquela logomarca da Semei Coelho Advocacia. Cara, teve uma vez que o servidor da Vara do Trabalho saiu lá no balcão, na secretaria, para perguntar quem era o estagiário daquela advocacia. Aí o meu estagiário na época falou, sou eu. Aí ele falou, olha, dá parabéns para esse advogado, porque faz muitos anos que eu não vejo uma petição tão limpa, tão bonita, tão bem feita dessa forma. Tudo padronizado, sabe, no capricho, aquela coisa toda. Aí uma vez eu encontrei um advogado, presidente da ética da OAB de Caçapava. Ele falou para mim, Semei, cara, já vieram 6 colegas denunciar você na ética da OAB por causa do seu material. Eu não aceitei nenhuma e falei para eles, o Semei, nós temos que copiá-lo, ele está certo. Ele não está infringindo em nada o código de ética por ter um material padronizado. Mas você falou que você está fazendo propaganda? É como se eu estivesse infringindo o código de ética, é como se, sei lá, mas eu não estava. Você ter um material padronizado, ter uma logomarca, desde que você siga os padrões da OAB, que é da descrição, né, da moderação, não ser nada apelativo, não ser algo promocional e sim institucional, que era o meu caso. Sim. Eu era um advogado, sabia o que eu estava fazendo. Só que eu vim de uma experiência do comércio, do empreendedorismo. Então eu comecei a empreender na advocacia. E aí o escritório, eu comecei num segundo andar, 2009. Em 2010, eu aluguei uma casa com 7 salas. Sim, foi lá que a gente... Exato. Cara, quando eu aluguei aquela casa, todo mundo me chamava de louco também. Por quê? O que você vai fazer nessa casa com 7 salas? Eu fui para lá, Benê, sozinho, eu e a secretária. Mas tinha 7 salas, mas eu já era visionário. O que eu já vi naquelas salas? Colocar parceiro de contabilidade, vou colocar advogados para serem associados à minha marca. Comecei a ter gente indo lá para tirar foto da minha porta de vidro, com o adesivo que tinha lá, os móveis lá dentro, tudo da Toque Stock, aquele capricho todo, tirando fotos. Teve dono de imobiliária indo lá tirar fotos para fazer na imobiliária dele. Outro de advocacia também, um colega de advocacia. Cara, comecei a chamar a atenção realmente, foi fazendo coisa diferente.
Aí, Benê, eu fui crescendo, comecei a ter advogados na minha equipe, comecei a ter clientes, processos. 2014, abri uma filial em São José dos Campos, no edifício Le Classique, no Aquários. Na época, 2014, muitos advogados de São José, o sonho deles era ter um escritório no Le Classique, porque era caro. E eu, de Caçapava, abri uma filial lá. Sim. E aí, em 2015... eu mudei de residência, né, para São José dos Campos e centralizei todo o meu escritório, lá, toda a minha operação lá no Le Classique, né? Porque aí meu filho ia fazer a faculdade de Direito em 2016, lá em São José. Então, eu e minha esposa decidimos mudar para São José e ficar tudo mais fácil para lá. E eu queria abrir um mercado do direito empresarial. Eu queria ter clientes agora empresas. Então, por isso que eu fiz essa transição para lá. Sim, eu lembro, assim, o CIMEI, ele advogou. Na verdade, não chegou a advogar porque não virou ação. Mas me ajudou a resolver alguns pepinos dos momentos difíceis que eu passei. E aí, era lá em Caçapava. Um dia que eu fui lá no escritório, que eu falei assim, o CIMEI deu certo mesmo. Né? Que o Le Classique o seu escritório era nível muito, muito, muito bom lá. CIMEI, e assim... aí você virou um grande advogado e tal, e aí você voltou, acho que você nunca deixou, né? Você foi empreender fora da advocacia também, né? Você já se aventurou aí por diversos ramos, né? E isso é bom de você diversificar onde você está botando os ovos ali, ou você perde um pouco o foco? O que você acha? Benê, na minha jornada eu aprendi também o seguinte... evite ficar refém de um negócio, de um cliente e de um colaborador. Quando você fica refém de um desses três, ou dois deles, ou os três, aí você está lascado. Por exemplo, lá mesmo no edifício Le Classique, quando eu fui para lá, no mesmo andar tinha uma advocacia que tinha 7 advogados. Mas qual era o problema daquela advocacia? Eles tinham um só cliente, que era a nossa caixa, nosso banco. E o que aconteceu com a nossa caixa, nosso banco depois? Foi incorporado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil já tem um jurídico dele. Aquela advocacia acabou. Os 7 foram embora. Sim. Porque eles só tinham um cliente. Dependiam de um cliente. Tinha muita demanda, mas era só um cliente. Só um cliente. Então, isso é um perigo. Você tem que diversificar sua carteira de clientes. Ainda que um ou dois possa representar, sei lá, 20%, 30% ou 40% do seu faturamento, mas não permita que ele domine a sua carteira, o seu faturamento e você fique dependente dele. Porque se qualquer dor de barriga acontecer e ele sair de você, for embora, contratar outro, ou ele quebrar, fechar, sei lá o quê, você está lascado. Até você fazer um novo cliente, já foi. Já era. Agora, você também não pode ficar refém de um negócio, ou no caso da advocacia, de uma área só. Por exemplo, tem advogado que ele é especialista num ramo só de atividade. Sei lá, direito trabalhista, um exemplo. Aí vem reforma trabalhista. Aí já dá uma quebrada. Sim. Entende? Ou então é só direito previdenciário, por exemplo. Aí o INSS fica de greve, é o fórum que fica de greve, é Correio que fica de greve, é não sei o quê. Aí muda a regra, também reforma previdenciária. Então, muitas vezes, dá uma abalada ali. Né? Ou então é direito tributário, aí ele fica defendendo uma certa tese, entra com um monte de processo de uma tese só no judiciário. Se perdeu. Aí chega lá no STF, STF. Não. O STF nega aquela tese. Por politicagem ou sei lá o quê, indefere. Pronto. Aquele monte de processo que você fez foi tudo pro lixo. Por quê? Aí você ficou dependente de uma tese, de um processo ou de uma área. Então, mesmo na advocacia, eu procurei diversificar as áreas. Eu me formei também em Direito Empresarial pela FGV. O Direito Empresarial já te faz a ter conhecimento em várias áreas. Porque o Direito Empresarial ele é um guarda-chuva. Então, eu como advogado em Direito Empresarial, para te atender, eu tenho que ter conhecimentos sobre contratos, direito societário, direito tributário, direito trabalhista, direito do consumidor. Percebe? São várias áreas dentro de uma só, que é o Direito Empresarial. Então, a minha formação, por ser direito empresarial, ela me forjou a ser conhecedor de várias áreas. E a minha especialidade é direito empresarial. Aí eu me formei em gestão empresarial. Então eu atendo o empreendedor, eu sei exatamente o que o empreendedor precisa, qual é a dor dele. Porque eu sou empreendedor, sou formado agora em gestão e sou formado em direito empresarial. Eu juntei as competências.
entende? Agora, paralelamente à advocacia, eu de fato empreendo também em outros negócios, porque eu gosto de empreender, sou um empreendedor nato, mas também por quê? Porque a advocacia, Benê, sou eu. Sim. Se eu morrer, a minha esposa não é advogada. Ela ainda poderá se beneficiar por um tempo, Mas vai acabar. mas vai acabar. Então, eu preciso desenvolver um negócio que, mesmo eu falecido ou inválido, esse negócio ela possa se beneficiar dele, como gestora ou só como uma sócia cotista. Sim. Percebe? Eu tô casado com essa minha paraibana, vai fazer 30 anos agora em dezembro, cara. E eu penso muito nela. Eu sou desprendido das coisas e de tudo. Eu sou muito desprendido mesmo, né? Mas a mulher, ela tem um aspecto muito assim de segurança, né? Ela precisa ter algo para ela se sentir segura. O homem não. Se eu tiver que começar tudo amanhã do zero, eu começo tudo amanhã do zero e daqui em tá pouco tudo bem. tempo eu já tô fazendo coisas. Já tô, Sim. sabe? Se tiver que vender picolé na praça, eu vou vender. Agora, a mulher já não tem essa... Ela sempre ficou, né, se dedicando à família, a mim, aos filhos, né? Então eu preciso preparar isto, sabe? Então, paralelamente à advocacia, eu empreendo. Estamos com, agora, algo para ser lançado no mercado. Eu fiz um pouquinho de barulho no ano passado, vim amadurecendo, coloquei numa fase de experimentação, que a gente fala na startup, que é tipo um MVP que a gente coloca para validar o negócio, né? E agora já aperfeiçoamos nesse período esse MVP, e então já incorporamos ele e agora realmente vamos lançar já de forma um produto mais acabado para o mercado, que é voltado para empreendedores. É uma aceleradora de empreendedores. Não é uma aceleradora de startups e nem aceleradora de negócios. Ela é uma aceleradora de empreendedores. Então nós vamos atuar num tripé. Na parte de lucro, dinheiro, faturamento, capacitação empresarial e bem-estar. Então é bem-estar para o empreendedor e para sua família, capacitação para o empreendedor e sua equipe e faturamento para o empreendedor e para o seu negócio. Eu entendo que ele precisa ter um bem-estar. O bem-estar ali são inteligências que nós aplicamos. Inteligência física, emocional, mental, espiritual e familiar. Porque se o empreendedor não estiver bem, ele perde performance, perde resultados e pode até quebrar o negócio. Perder motivação, não tem pico, não tem energia, não tem saúde, não tem vigor, não tem mente, não tem cabeça. Então, o que adianta ele ter, de repente, conhecimento do ofício dele, mas ele está sem essas competências, percebe? Agora, além disso, ele precisa de capacitação. Isso eu vi na história do meu pai, isso eu vi na minha história, isso a gente vê na história de muitos. Capacitação no negócio. Capacitação em planejamento, em gestão, em marketing, em vendas, em tecnologia, que estamos incluindo aqui, tá? E a parte de lucro, de gerar dinheiro para o empreendedor. E aí é um ambiente de networking, de marketplace, de um sistema de indicações e bonificações que nós geramos por indicações, para gerar negócios para os nossos associados. Então a gente vai de ponta a ponta. Na vida dele, do empreendedor, da família, dele, da equipe dele, capacitação e dele do negócio em si. Tá? Então é de ponta a ponta, é esse tripé. É uma fórmula que eu elaborei. B de bola, B de bem-estar, mais C de capacitação é igual a L de lucro. Bem-estar mais capacitação é igual a lucro. Então essa fórmula é esse tripé que a gente vai lançar no mercado. Que legal, que legal. Galera, eu falei no comecinho, estamos acabando aqui, eu falei no comecinho que o Cimei, ele participou de um momento bem emblemático da minha vida e eu conto nas minhas palestras. Lembra que eu falei que eu fui no advogado, que eu estava passando um momento difícil e tal? E foi um momento muito difícil, um dia muito difícil da minha vida. E o Cimei, a gente é amigo, tá, galera? A gente é amigo. É um cara que... Um dos poucos caras que eu me relacionei mais profundamente na vida. E esse dia eu tava desesperado. Ele nem lembra. Se a gente conversou, ele nem lembra disso aí. E eu liguei pra ele e eu falei... Cimei, preciso falar contigo.
Cara, gravando esse podcast foi sensacional. Eu lembrei de um monte de coisa, mano. Lembrei de um dia que eu fui atrás de você lá, você estava jogando bola, que o Simeão é um fominho de jogar bola. Você ainda é, não? Sou. Fominho de jogar bola e torce pro time errado. Não é. Torce pro time errado. Mas é um fominho, ruim de bola. Também não é. Bom de bola, o cara era bom de bola, artilheiro, fazia gol, cara. Fazia gol. Mas assim, um dia eu, né, teve um dia que eu fui atrás dele, né, eu tava passando por um divórcio e tal, bem difícil. Falar sobre a guarda de filhos, eu fui lá, né? Foi um momento muito... Ele falou assim pra mim, e isso fez toda a diferença no final da minha vida. Não no final da minha vida, mas nisso, no meu relacionamento com a minha filha. Nunca desista da tua filha. Você falou isso pra mim, isso ficou marcado. E recentemente ela veio morar comigo, mesmo a guarda sendo da mãe. Quando ela fez 18 anos, ela veio morar comigo por decisão própria, 17, 18 anos, não lembro, né? Acho que faz algum tempo que ela mora comigo e isso foi sensacional. E teve um outro dia que eu liguei pro Cimei e eu tava desesperado, eu não tinha R$1 no bolso. Não tinha R$1 e não tinha o que comer em casa. E eu peguei e falei, Cimei, preciso falar com você, te contar. Eu tinha tomado o golpe, preciso te contar o que aconteceu. Aí ele foi lá, tal, a gente conversou, andamos no carro ali, pra dar umas parecidas na cabeça, andamos no carro dele, e uma hora ele falou assim, primeira coisa que você tem que fazer é comprar comida para tua casa. Pegou, arrancou uma grana, um valor e me deu assim, toma aqui, né? Faz uma compra, isso aqui. A segunda coisa que você precisa fazer é arrumar alguma maneira de produzir riqueza, produzir dinheiro, né? E aí foi onde tudo começou. Eu fui vender carro, eu fui procurar emprego e tal. E isso, assim, eu conto para isso pro Brasil inteiro. Sabe por quê, galera? Porque assim, o Simeão, nessa época, ele já era bem sucedido de novo, ele já tinha o escritório dele, ele estava muito bem, mas a essência não mudou, né? Do Dr. Paixão, o seu pai, embora ele era juiz, e as pessoas têm uma visão assim, né? Juiz. Eu tenho essa visão, né? De vez em quando você vai deparar com o juiz, você fica, o juiz, né? Vamos. O Dr. Paixão, ele não tinha esse negócio. Ele era aquele cara que, né, atendia todos muito bem, era um cara humilde no mais amplo sentido da palavra, né, e acolhedor. Né, o Cimei, a família dele também são assim. Então é um dos motivos que eu queria gravar esse podcast, eu te agradecer publicamente aí perante o meu público todo aí que assiste, né, e honrar realmente a sua vida. E segundo é mostrar pra galera, né, o empreendedor nato que você é, a sua história sensacional. Quem tem muito mais, dá pra gravar mais umas 3 horas aqui, né? Mas assim, cara, o que eu quero dizer é parabéns aí pela sua história, pela família que você construiu, por tudo que você... E pela pessoa, da essência. Ontem eu postei, cara, e esse Instagram é uma coisa de louco. Eu tô bravo com o Instagram hoje, viu? Hoje eu tô bravo, mas ontem eu fiquei feliz com o Instagram. Eu postei Você viu hoje, Gabi, meu engajamento como baixou? Os caras são filha da mãe, né? Mas tudo bem. Gabi é na minha social media, galera. Eu postei um café lá, um café no copo. Eu fui na casa do meu irmão ontem. Meu irmão mora na casa que a minha mãe morava até hoje, né? Aí postei um pedacinho de bolo de fubá, um copinho de café, e eu falei assim, as condições da vida mudam, o tempo passa, mas a essência não muda, né? Então eu quero te dar os parabéns, assim, a sua essência nunca mudou. Mesmo quando você era adolescente, os seus amigos são os mesmos, você nunca mudou. Quando você está morando no Aquários, com o escritório no Le Classique, você continuava sendo meu amigo, mesmo sendo um quebrado, né? Hoje a nossa situação, graças a Deus, é melhor, tanto de cá como de lá. Mas isso não muda para nós, assim, né? Então a gente tomou um café semana passada e foi sensacional. Tive pouco contato, assim, com o seu filho, com o Breno, mas às vezes que eu tive também, ele é um moleque, gente boa, educado. Um dia em São José, foi uma outra vez que você me salvou. Eu já estava trabalhando de vender carro e eu tinha sido assaltado. Aí eu liguei pro seu Cimei, eu não tenho aqui e tal, me arruma R$50 para ir embora e tal. Aí o Breno foi lá levar para mim. Você lembra disso, não? Né? O Breno foi levar e tal. Então, assim, são coisas que são... O legal de uma vida é você passar por ela, né? E a gente tá passando junto, não tão junto, mas junto, porque desde os 18 anos, sempre se encontrando e tal, né? E a gente vendo a
a essência da pessoa, né? A gente conhece outras pessoas que passaram pela nossa vida, né, que são do nosso ciclo de amizade, que o dinheiro mudou. Ou quando o cara, ou ele se tornou muito amargo por não ter dinheiro, ou ele se tornou muito arrogante por ter dinheiro, né? Então, assim, cara, uma coisa, eu sempre tive, né? Eu sou uma família muito pobre, você conhece a minha história e tal, e venci, quebrei, tô vencendo de novo, mas o dinheiro nunca foi nada relevante, assim, e eu acho que é por isso que a gente sempre se deu bem, desde o nosso primeiro contato, né? Lá que a gente ficava conversando lá, e também sempre fui empreendedor, sempre sonhei coisas grandes, e era dois loucos nesse meio, a gente pode falar que você olhava para as realidades assim, quem vão ser esses caras, né, cara? Né? E a diferença do louco pro gênio é o resultado, né? Então, com toda a humildade do mundo, eu posso dizer assim, que eu me considero um gênio por onde eu cheguei, te considero um gênio, e outros caras que ali, né, que passaram pela vida ali. Mas é isso, mano, obrigado, tamo junto, obrigado por aceitar o meu convite aí. Show de bola. Que legal, Benê. Só voltando um ponto aqui para não ficar em aberto, né? Sim. Que eu disse que lá em 97, quando eu quebrei, fiquei com 50 credores. E ali eu aprendi uma coisa também muito importante, que eu comecei a praticar naquele momento lá. Eu com 20 anos de idade, eu aprendi que uma satisfação é meia dívida paga. E eu fui naqueles credores, dando a minha satisfação. Olha, infelizmente eu quebrei, estou devendo para você, eu vou te pagar, não vou te pagar agora, não tenho como, vou recomeçar a minha jornada empreendedora e assim que eu começar a capitalizar, eu vou começar a te pagar. E assim eu fui naqueles credores todos e fui negociando, eles foram todos compreendendo. Não levei um processo judicial sequer, porque ali eu aprendi. E todos viam naquele menino de 20 anos, mas viam aquela sinceridade, aquela verdade, né? E aquilo me ajudou muito. E de fato, depois eu comecei a trabalhar para o meu pai, ele era um juiz aposentado naquela época, abri o escritório dele de advocacia. Eu abri uma filial do escritório dele lá em São Bernardo, o escritório dele aqui em Caçapava, abrimos lá. E lá eu conquistei 2.000 clientes para a advocacia dele em 2 anos. Foi uma coisa também meteórica. E aí, os honorários, as entradas dos processos, o meu pai passava para mim e assim eu fui pagando os meus credores naquele tempo, né? Então isso foi muito importante. Depois, com a minha própria advocacia, também consegui fazer uma carteira bem grande, né? São mais de 3.000 clientes na minha própria advocacia. Mas eu aprendi muitas lições, por isso que eu falo que das maiores gratidões que eu tenho a Deus foi Ele ter permitido eu passar por aquela situação. Existe vida após a falência? Existe. É possível recomeçar e conseguir novamente? É possível. Então, se apegar com Deus, exercitar a fé, crer no Senhor, crer na palavra, se capacitar, né, fazer a nossa parte, trabalhar, e aí as coisas vão acontecendo, a gente vai, né, revertendo a situação, vai vencendo, as oportunidades vão surgindo e assim por diante. Benê, quero te dar um presente aqui, que é o Bibix. Bibix é o melhor jogo da vida. Esse é um jogo de cartas e é um jogo da vida real. Não é um jogo de ficção, é um jogo da vida real. Então eu estou te dando esse presente. Muito obrigado. E esse jogo se joga em grupo de pessoas. Tem um manual dele aqui para você ver as instruções. Depois eu vou te falar as instruções do jogo. Tá. Mas eu vou te adiantar. Todo grupo que joga, sempre as pessoas dão risada jogando o jogo e também se emocionam. É normal chorar jogando esse jogo, é extraordinário. Qual que é o Instagram do Bibix? É Bibix Oficial, o Instagram dele, ou o site bibix.com.br. Vai estar aparecendo na tela aí. Esse jogo é seu? Esse jogo é da minha autoria, eu sou o criador do jogo. Tem princípios da neurociência nesse jogo, princípios da psicoterapia e princípios de coaching. Todos eles aplicados aí neste jogo. Mostrar aqui pra galera, ó, tá bom? Quem quiser, tem pra vender? Tem pra vender, é só acessar o site lá. Opa, desculpa galera, a galera tá certinho aí, né? Então, ó, você que quer comprar o Bibix,
Eu tenho certeza, o Cimei, a gente já conversou, não fez isso aqui com fins lucrativos. Não, ele fez é um isso, hobby. É um hobby. Então, se você quer, eu vou jogar com a minha família aí no próximo final de semana. Na verdade, ó, nós estamos gravando isso aqui antes da Páscoa, mas esse programa vai ao ar no dia da Páscoa. Olha só. No dia da Páscoa, a gente vai fazer um almoço de família lá em casa e eu vou jogar assim com a minha família. Eu vou te dar o feedback, Que tá? legal. Olha, famílias jogam esse jogo, tem empresas que jogam para gerar interação entre equipes, células de igrejas têm usado muito esse jogo e, inclusive, profissionais, terapeutas e psicólogos têm utilizado, não no formato do jogo, mas têm utilizado em sessões de terapia Olha que legal. e assim por diante. É bem interessante, realmente, é extraordinário. É só jogando para saber. Não leia sem jogar. Não fique lendo as cartas sem jogar. Entendi. Joga o jogo. Joga o jogo. Aí você vai ver o efeito. Depois você me dá o feedback. Deixa comigo, a gente vai jogar o jogo. Vou guardar, porque senão as crianças vão pegar e vão ler, né? Crianças a partir de 11 anos, a gente já fez os testes, joga bem. Dá para jogar com adultos. Tá? Então vai ficar guardado, porque senão as crianças pegam. Minha filha, ela vai ler, curiosa, vai pegar, vai ler todas as cartas, vai decorar, e aí não dá, né? Mas assim, eu vi você foi durante a pandemia que você desenvolveu isso aqui, não foi? Exatamente, Benê. Eu lembro que eu estava vendo. Eu assistia muito o Shark Tank americano e o Shark Tank brasileiro também. Eu assisti todos os episódios do Shark Tank americano, de todas as temporadas, e todos os episódios de todas as temporadas do brasileiro. E no dia 2 de janeiro, eu estava assistindo o Shark Tank americano de 2021, na verdade. E aí veio a inspiração do jogo. Na hora que eu estava assistindo o Shark Tank, veio aquela inspiração do jogo. Aí comecei a digitar o que seriam as cartas, o que seriam as regras. Fui digitando, formatei. Em 2 horas eu estava com 80% desse jogo pronto. Caraca. Aí eu chamei minha esposa e minha filha. Acabei de criar um jogo, falei para as duas. Elas deram risada, exatamente. Elas deram risada na minha cara, né? Mas como criar um jogo? Eu falei, criei um jogo. Aí eu fui mostrar, minha esposa é crítica pra caramba, de tudo, né? Eu não preciso nem submeter os meus projetos para especialistas aí fora. É só submeter pra minha paraibana que tá tudo certo. Ela é crítica. E, ela ficou encantada com o jogo, aprovou absolutamente. Aí eu submeti ele a uma neuropsicopedagoga, uma colega minha, profissional de primeira categoria. Ela avaliou o jogo de ponta a ponta e ela validou o jogo. É uma das que faz propaganda do jogo, inclusive. E, enfim, tem sido um sucesso aí. Embora é um hobby, mas Qual o valor? Cara, acho que tá 149, eu acho, lá no 149, site. Tá. Então vai lá no site que você pode ter certeza que eu vi nunca joguei, mas eu via pelos stories, tanto seu quanto do meu sobrinho lá, o Herbert. Ah, sim, o Herbert, cara, jogou muito. Então, eu via você jogando em lá. células de igreja que ele participou. Foi muito legal. Verdade. Galera, quero mais uma vez agradecer aos meus patrocinadores. Obrigado, Gestalto. Se você, meu amigo, quer vender carros com até 1 ano de garantia, me chama que eu vou te ajudar. Se você não tem a maquininha da Pimpag na sua loja, a minha equipe pode te ajudar a colocar essa maquininha aí, fazer você vender mais de um jeito bem legal. Renave, se você está com dúvidas sobre o Renave, está com problemas no Renave, o pessoal da Web Renave, são eles que vão te ajudar a passar por essa transição, essa mudança no mercado, tá? E uma oportunidade para sua loja, Power2Go é o carregador de carros elétricos que eu vou dar a instalação para você. Então, síndicos, a instalação é por minha conta, tá? Você não vai pagar a instalação, nós vamos colocar aí e você vai ganhar dinheiro com o nosso equipamento. Cimei, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Nós vamos ter que gravar outro, com certeza. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu.